Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Como vocês têm acompanhado, a equipe da TV Síndico Legal está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Nós estamos com uma equipe reduzida, todos os funcionários estão utilizando a máscara e fazendo a higienização com álcool em gel. Tudo para continuar levando bons conteúdos para vocês. Antes de começar, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe também o seu comentário e o seu like para nos incentivar a levar bons assuntos para vocês. Está começando mais um painel condominial. Com a chegada da pandemia no Brasil, no mundo, referente à pandemia do novo coronavírus, as pessoas estão utilizando cada vez mais as máscaras, mas existe uma dúvida quanto à obrigatoriedade dessa máscara. Em São Paulo, no mês de maio, foi feito um decreto obrigando as pessoas a utilizarem máscaras. Mas como a gente falou, as pessoas estão com dúvidas. Como que funciona a obrigatoriedade dentro dos condomínios do Brasil? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado especialista em direito condominial, Dr. Wagner Costa. Dr. Wagner, seja bem-vindo ao programa Painel Condominial. Olá, boa tarde, Zoiá. Agradeço ao Síndico Legal pelo convite que me fez. Agradeço ao Dr. Miguel Zain pelo convite também, um grande advogado que tenho uma grande admiração e espero poder contribuir nessas dúvidas que têm surgido dia após dia, gerando muitas dúvidas e conflitos, no dia a dia condominial. Doutor, as normas, primeiramente as normas elas são feitas de acordo com cada estado, também respeitando a situação dessa pandemia em cada região. Mas como que fica a questão da obrigatoriedade do uso de máscaras dentro dos condomínios? Então vamos lá. Quando é feita a norma, ela tem um princípio. Então nós sabemos que com o surto que teve da epidemia, gerou muitas dúvidas, sobre aplicar, sobre obrigatoriedade, e muitos condôminos acabaram não querendo cumprir. Muito antes da norma, a gente fala que é uma questão de saúde, uma questão de vida, mas a norma veio para tentar impor, porque percebeu que muitas pessoas não estavam cumprindo com a regra e estavam desconsiderando e colocando em risco. Porém, a norma, ela é feita de uma forma que em dado momento causou dúvida. Por quê? Muitos síndicos acabaram se valendo da norma para querer penalizar o condômino, sendo que a norma ela não tem a finalidade de penalizar. Pelo contrário, ela veio no processo de conscientizar. Só que muitos síndicos se apoiaram na criação da norma e colocaram para dentro do condomínio, gerando uma penalidade ao condômino de forma excessiva. Quando, na verdade, a norma, falando precisamente aqui na cidade de São Paulo, ela veio trazer da seguinte forma: olha, se o órgão público, ao fiscalizar um condomínio, presenciar o condomínio não utilizando máscara, o condomínio poderá ser penalizado. Mas o que acontece? Muito síndico pegou essa questão da norma e começou a aplicar no seu dia a dia. Só que não teve um cuidado, e aí é onde que a gente percebe que muitos síndicos não tem uma assessoria jurídica voltada para dar esse suporte, porque o síndico cuidadoso submeteria o quê? A uma decisão de assembleia. Assembleia, vamos tornar obrigatório nas nossas dependências essa questão, para que se torne uma norma a todos. Então, o síndico ele não pode criar regras se ele não passar pela massa condominial. Porque uma coisa é o poder público regulamentar as áreas públicas e o particular regular as questões particulares. Então, é evidente, a norma, é importante que todos usem independente da norma, mas sabemos que tem condôminos, não vamos muito longe, tivemos um caso recente de uma autoridade pública que estava descumprindo uma própria ordem do poder público, Então, nós sabemos que se uma autoridade pública, de uma alta patente desrespeita a norma, um condômino acaba também se sentindo influenciado a também se respeitar. Então, por isso, o síndico precisa criar a norma, submeter a Assembleia aprovar para que ele possa chamar a esse condomínio à responsabilidade, se for o caso, até puni-lo, Então,
deve ser feito de uma forma de ordem técnica, trazendo todas as pontuações, o risco à saúde pública, os possíveis crimes que pode cometer contra a saúde pública, porque se ele aplica uma multa no condômino sem ter o embasamento nas decisões de assembleia, o condômino pode facilmente anular isso perante o Poder Judiciário, porque se não há uma norma, ele não tem que seguir dentro das dependências do condomínio. Então, muitos síndicos, no afã de fazer justiça, não considerou uma possível assessoria e acabou fazendo o quê? Acabou aplicando multa. Então, provavelmente o judiciário vai ter mais situações aí pela frente para estar decidindo sobre essas questões da máscara, porque não seguiu um rito formal que é submeter uma decisão de assembleia. Doutor, a Lei 14.010, ela é uma lei de caráter transitório, né? Ela foi criada para agir e atuar dentro desse período de pandemia temporário. O senhor acredita que, da mesma forma que foi criada a Lei 14.010, deve-se também criar leis dentro dos condomínios para agir diante dessa pandemia, para que os síndicos eles tenham um poder, um direito para poder atuar dentro dos condomínios também em relação às leis referentes à pandemia do novo coronavírus? Sim, evidente. Até porque a lei 14.010, ela antecipou, como alguns colegas, né, antecipou 20 anos. Dentre elas, a questão das assembleias virtuais, que está sendo uma questão que sempre vem há anos sendo debatida, entrou. E a questão, inclusive agora, considerando que os surtos de pandemia, essas epidemias poderão ocorrer com mais frequência, né? Então, ou seja, nós passamos por essa experiência que agora é recomendável que os síndicos alterem suas convenções, porque aí já se torna lá a regra matriz daquele condomínio local, para que, ocorrendo uma situação semelhante, ele possa já ter ali embasamento para o condomínio não ficar sofrendo, porque é o síndico que fica sofrendo nesse tiroteio, né? Então, ele tem uma epidemia, né? Virou uma pandemia, precisa orientar para não colocar até ele mesmo em risco. Mas eu não tenho aprovação de assembleia, eu não tenho pregão em regulamento interno, não tenho convenção, tem uma lei que está tratando mais das questões de ordem pública e não a interna. Então é importante que o síndico possa, contando com as suas assessorias jurídicas, de fazer a alteração da convenção, colocando agora um novo texto até deixando de forma aberta, porque pode ter um outro surto. Hoje nós estamos falando desse processo que tem aí uma semelhança com uma gripe, mas pode ser um outro tipo, um surto de conjuntivite que pega pelo ar, ou outras enfermidades, né? Então, até mesmo para que ele possa fazer campanhas internas no condomínio, sem sofrer qualquer constrangimento. A gente teve aqui em São Paulo um surto de sarampo, né? Onde teve um processo de vacinação, e às vezes o síndico poder até se valer do poder público para aplicar vacina nos seus condôminos, ou seja, vir uma equipe do poder público de saúde, falar, nós vamos fazer um atendimento nesse condomínio e não correr o risco de autorizar e amanhã sofrer uma impugnação, porque infelizmente o mundo condominial é uma mistura de culturas, né? Então você tem pessoas que são mais tolerantes, nós temos pessoas que são mais passivas, mais ouvintes, outros são totalmente ignorantes e brutos até na forma, e uns até ameaçam a vida do síndico. Então, esse processo transitório, na verdade, nós estamos todos sendo treinados que esse transitório vai se tornar um permanente. Então, o síndico antenado com essa situação, ele já deve se antecipar, sabendo, olha, a partir de 1 de outubro, essa norma vai perder a validade. Então, eu tenho que, de alguma forma, já me prevenir, me precaver de que na minha estrutura condominial eu consiga essa transitoriedade, ela fique para mim permanente. Então, ou seja, é uma oportunidade que o síndico deve se antecipar, até mesmo a preservar a sua gestão, para menos ser alvo de ser responsabilizado por alguma situação que fugiu ao controle dele. Porque a gente sabe que o síndico pode ser responsabilizado por ação ou por omissão. Então, o momento é esse de gerar até uma blindagem na sua gestão para amanhã não ser enfrentado aí, sofrer um enfrentamento judicial em alguma questão relacionada a esses itens que foram transitórios e ele deixou passar, né? Resumindo, doutor, para esclarecer, o síndico, para ele ter esse respaldo jurídico e fazer
e penalizar ou exigir a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro dos condomínios, é preciso ele acrescentar na norma dentro da convenção do condomínio essa exigência? Olha, nós sabemos que por ser algo muito novo, ficou uma celeuma, ficou no ar. E agora? A Assembleia, a decisão de Assembleia é um item que o síndico deve cumprir. Lá no artigo 1348, inciso 4, diz que ao síndico compete fazer cumprir a lei, a convenção, o regimento interno e as decisões de Assembleia. Então, o que acontece? É evidente que a convenção ela vai ser omissa no ponto de pandemia, porque foi algo, né, extremamente novo para todo mundo. A decisão de Assembleia já é um instrumento que ele pode se valer, sim, para proteger a massa condominial e conscientizar a todos. Ou seja, ele tem que criar ali parâmetros. Importante se ele conseguisse também colocar na convenção. A convenção é um processo mais rígido de alteração, porque exige 2/3 da massa condominial para fazer sua alteração. Mas se ele já tiver uma decisão de Assembleia, ele já vai ter ali um embasamento de lei para ele fazer cumprir. Ou seja, ele já vai poder fazer o processo de campanha, conscientização. Quem descumprir essa norma de aplicar multa, advertência, obedecendo, claro, o que diz a convenção sobre os patamares. Se percebendo que esse condômino, ele reiteradamente não cumpre essa questão que põe a saúde, ele pode até elevar isso em patamares maiores. Mas a decisão de Assembleia, no primeiro momento, já faz com que ele tenha mecanismos para fazer cumprir a lei, fazer cumprir ali o bem-estar da coletividade. Doutor, no caso do descumprimento, né, desse decreto dentro dos condomínios, já que não é obrigatório, como que o síndico ele pode estar agindo diante dessa situação? Nos condomínios nos condôminos que não estiverem utilizando a máscara, como que o síndico pode agir? Como que ele pode? Qual que é a sua indicação? Qual que é a sua recomendação para o síndico saber lidar com essa situação? Olha, o primeiro passo, como a gente que dá aula de capacitação para síndicos profissionais de direito condominial, eu sempre me valho de uma ferramenta chamada comunicado de atenção. Eu digo que nem é advertência e nem é multa. Então, você faz o comunicado de atenção dizendo, olha, a sua conduta está colocando outros em risco. Então, é o primeiro alerta, ou seja, é um processo de conscientização, mas você indo de forma formal. Nessa conduta que o condomínio reiteradamente ele não quer descumprir, mas está colocando em risco, a advertência. Porque eu entendo que a advertência ela pode ter uma previsão tanto dentro da norma condominial, como também de uma norma externa para interna. Ou seja, mesmo não previsto na convenção ou regimento interno, o síndico pode advertir por ser um fato novo. Porém, a aplicação da multa, que entra no conceito formal, onde ele precisa ter isso escrito, então eu entendo que ele deve passar por uma assembleia. Mas no primeiro momento, fazer um comunicado de atenção, a conscientização é um passo que todo mundo, vamos conscientizar. Mas, infelizmente, tem pessoas que são indialogáveis, né? Você explica. A televisão, a gente até vê muita piada, muito meme, né? De que a televisão, quando você liga, já está ali, já começa o noticiário já dizendo, olha, já teve tantos... Então, a própria televisão já se encarregou de fazer o papel de conscientização. Então, a mídia já se conscientizou disso. E, mesmo assim, esse condomínio não se conscientizando, cabe aí um comunicado de atenção, dizer, amigo, você está descumprindo e é uma questão de saúde. Partindo do segundo ponto, uma advertência, dizer, olha, você precisa usar a máscara, uma questão de saúde. A multa eu entendo que ele tem que passar, ele tem que ter uma decisão da massa para penalizar. Embora a advertência seja uma penalidade, mas eu entendo que ela é uma penalidade de forma leve, mais eu diria um puxão de orelha. Quando eu peso no bolso, aí eu preciso ter algo fundamentado, dando, claro, o direito de defesa. Mas, evidente, se eu também presenciar um condômino que testou positivo para o Covid e ele não está considerando, aí eu já entendo que é caso de polícia. Aí já é uma questão que envolve saúde pública, que aí já foge da alçada de uma mera advertência, uma mera conscientização, aí já é uma questão de chamar a polícia, de relatar à polícia para que aí a autoridade pública vai tomar as rédeas e dizer, olha, a sua conduta é um crime contra a saúde pública, né? Então já partindo desse ponto. Mas
Considerando a máscara um processo de conscientização, para a multa tem que ter uma assembleia ou alterar a convenção do condomínio, né? Que a convenção ela é mais burocrática, né? Mais demorada, por ser mais rígida. Mas a decisão de assembleia, eu diria que a massa condominial, as assembleias que tenho feito, levando essa pauta, tem sido unânime, não tem ninguém discordando, alguns que tentam até usar como argumento que sofrem de problema pulmonar, que quando está usando a máscara fica com a asfixia, aumenta, mesmo esses acabam assim, olha, se você sofre desse problema, não saia de casa, né? Então, até esses que sofrem de realmente limitações em sua saúde acabam também aderindo à ideia e não criando objeção. Então, essa fica a minha dica aí para poder os síndicos conseguirem contornar essa situação, porque é um trabalho árduo, né? Doutor, o decreto 64.959 de 2020 do Estado de São Paulo exige a obrigatoriedade do uso de máscaras. Os condomínios e os síndicos do Estado de São Paulo, como que eles estão agindo? Eles estão respeitando esse decreto? Os condomínios estão aderindo e trazendo essa norma também para os condomínios? Sim, isso eu falo por advogar para dezenas de condomínios e nós temos nos deparado que os relatos são os mais positivos. O que tem acontecido muito, por ser o novo normal, as pessoas saem de casa e esquecem, daqui a pouco eles voltam correndo para pegar a máscara. Mas assim, a questão de não usar a máscara dentro do condomínio está sendo de praticamente zero. É um ou outro, mas quando abordado, gentilmente pede desculpa, corrige porque ou esqueceu, ou porque estava ali no carro saindo com as compras, tirou para dar uma respirada e acabou esquecendo. Coisa muito pontual. Mas nós temos visto de forma maciça uma adesão sem nenhum questionamento. Até os que eram turrões, né, aqueles que, os petulantes de plantão, começaram a aderir e tem sido um processo bastante flexível. Pelo menos os condomínios têm tido contato, alguns colegas também, que eu sempre converso, têm falado que tem sido positivo. No começo estava sendo mais resistente. Mas o que também levou muitos a mudarem o comportamento, que quase todos os condomínios teve um caso de Covid nas suas dependências. E isso automaticamente obrigou eles a redobrarem a atenção. Então, eles não vão querer pagar para ver. Então, acaba utilizando e cooperando com o condomínio. Isso tem sido positivo aqui em São Paulo. Doutor, para finalizar, como advogado especialista da área do direito condominial, qual que é a sua recomendação para os síndicos e condôminos que estão nos assistindo agora, nesse momento, a agirem, a superarem esse momento de pandemia do novo coronavírus? No primeiro momento, sabemos que todos nós fomos pegos de surpresa. Sabemos que o síndico do condomínio, ele tem um papel determinante na vida de todos. Esse síndico, ele deve tratar as situações da melhor maneira possível, buscando sempre, da melhor maneira, conscientizar. Evidente que não conseguiram a conscientização, seja pelos grupos dos condomínios de Facebook, sempre olhando pelo lado de poder conscientizar. Se possível, leve para uma assembleia para que essa questão fique resolvida em definitivo. Olha, a assembleia definiu, então eu tenho que cumprir a decisão da assembleia. E ao condômino que ouve, tem que entender que o síndico ele está numa missão árdua, porque ele também está numa exposição constante com condôminos que são vitimados pelo Covid. Então, tem que entender que o papel dele é não deixar a massa condominial ser prejudicada. Então, também ser rápido no ouvir e vagaroso no falar. Ou seja, porque muito condômino não entende o porquê do síndico estar solicitando e acaba partindo para uma linha agressiva. Então, a recomendação é use máscara. Nós sabemos que máscara salva vidas e já está comprovado cientificamente. Então, usar máscara vai estar salvando a própria vida da pessoa, vai estar salvando os seus semelhantes. Às vezes a pessoa pode não ser uma pessoa que tem comorbidade, mas pode ser um hospedeiro, né? Vamos usar um exemplo muito simples, crianças. Nós sabemos que crianças dificilmente vai ser vitimada pela Covid, é muito raro, mas elas são hospedeiros. Então, todos se prevenindo, nós vamos estar um ajudando o outro, né? E esse é o nosso papel, a gente não quer ninguém
vitimado, porque assim, recentemente eu tive amigos, uma amiga muito próxima que ela estava com febre, mas era um resfriado, mas o pânico na família tomou conta, foi algo desesperador. Então, ou seja, mesmo ela com todas as medidas, com máscara, álcool em gel, o processo de limpeza, então, mesmo seguindo tudo isso, acabou pegando um resfriado. Graças a Deus, ela fez depois de 4 dias, fez o teste, testou negativo, mas ficou o desespero. Então, a partir do momento que todos nós nos conscientizamos, sem precisar acionar o judiciário, porque eu sempre falo, o judiciário é exceção, não é regra para a vida condominial. Então, as pessoas acabam usando o judiciário para judicializando todas as questões de condomínio e fica uma coisa desnecessária. Então, assim, a partir do momento que nós tomamos a decisão, aceitamos o desafio de viver em condomínio, a gente tem a missão de um ajudar o outro, de nos tolerarmos. Muitas pessoas, o nível de paciência está no seu limite, crianças angustiadas estudando dentro de casa. Então, está geral o problema. Agora que em São Paulo começou muitas regras a serem flexibilizadas, então as pessoas estão começando a ganhar algum fôlego nesse sentido. Então, conscientize-se, esse é o melhor. Nós, como advogados, nós não queremos provocar o judiciário, não queremos ver ninguém ser penalizado, porque é a última instância, né? Então, para a gente, isso só acontece quando realmente as medidas mais saudáveis não foram possíveis como solução. Então, conscientize-se, senhor síndico, sempre sente com o seu condomínio, evite a truculência, que nós estamos num período onde o nível de paciência, não conseguindo resolver, escale o seu departamento jurídico, chame-se, vá ao escritório de advocacia, sente com o seu advogado, converse com ele, busque uma orientação técnica, quais os caminhos você deve percorrer para que você possa ter a melhor solução. Então, é uma guerra onde não tem soldado mais experiente ou menos experiente, é uma guerra de todos nós, né? Infelizmente, todos nós estamos na trincheira, cada um com a sua metralhadora na mão, tentando vencer o inimigo que é visível, né? Essa é a parte pior, né? Ok, faça como o doutor mesmo falou, faça a sua parte, utilize máscaras, faça a higienização correta com álcool em gel. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Obrigada, Dr. Wagner, pela sua participação no programa Painel Condominial. Imagina, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Deixo o meu endereço aí no Instagram, quem quiser nos seguir, a gente sempre tem dicas muito importantes sobre o mundo condominial, e é muito importante, todos nós estamos unidos. A guerra não é de um só, a guerra é nossa, né? Então, só vamos vencer se todos ficarmos juntos, né, com o mesmo propósito. Obrigada, doutor, mais uma vez. Essa e outras entrevistas vocês acompanham no canal no YouTube TV Síndico Legal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu comentário e o seu like. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E acompanhe também os nossos conteúdos exclusivos sobre leis e gestão condominial no portal sindicolegal.com. Até o próximo programa!